Aleluia. Deus seja louvado, exaltado, engrandecido. Hoje, através desta rica oportunidade, eu venho agradecer a Deus, agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por me dar essa oportunidade de fazer com que essa palavra chegue até o seu coração e chegue até o meu coração também, amém? Porque assim eu creio que todas as vezes que Deus fala conosco, Ele fala como uma espada de dois gumes para os dois lados, amém? Sem mais demoras, vamos abrir nossas Bíblias aqui para ver o que o Senhor tem para nos falar. Daniel, no capítulo 3, no versículo 17, vai dizer assim: E eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Eis que aqui nessa palavra em Daniel, o rei Nabucodonosor fez um decreto ali onde fez uma estátua, onde fez um monumento, e ele disse que todos deveriam adorar, prefeitos, toda a sociedade, homens, mulheres, crianças, que todos deveriam adorar aquela imagem com música, com louvor, com cântaros, adorar aquela imagem com tudo que tinha, com tudo que eles tinham. Eu gostaria de ler aqui, nessa palavra, era... Aleluia. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte do mundo, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Nós sabemos desde já que o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo pertence a ele, tudo é dele. E aqui nessa palavra nós vamos ver que haviam ali 3 jovens, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se prostravam à imagem de escultura, porque eles serviam a um Deus vivo, eles serviam a um Deus ao qual não é feito por mãos humanas, a um Deus ao qual não é feito por mãos, mas é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não feriram o princípio da fé. Eles poderiam ficar com medo e se esconder, porque muitas das vezes, quando o inimigo vem para nos desafiar, porque isso aqui é um desafio que foi feito, nós às vezes nos escondemos ou até mesmo fingimos que nada está acontecendo. Mas quando vamos ver, as nossas atitudes e as nossas ações já estão ferindo os princípios bíblicos, já estão ferindo, porque na lei de Moisés vai falar: não adorarás a outro Deus. E como nós às vezes adoramos outro Deus, Cassiane, você poderia dar uma explicação? Como eu sei se eu estou ferindo os princípios bíblicos, aquilo que Deus tem para minha vida? Como que eu sei assim que o Espírito Santo está se agradando ou não? Aí é o ponto-chave que eu quero chegar. Quando nós fazemos algo que nos incomoda, mas você olha e fala assim: Espírito Santo, tá do jeito que o Senhor gosta? A minha vida, ela tá dentro da tua vontade? E quando você começa a perceber que aquilo que você faz
desagrada ao Espírito Santo, está desagradando também a Deus. Você está ferindo o princípio bíblico. Quando nós falamos de princípios bíblicos, nós falamos de ordenança. Quando nós falamos de ordenança, nós falamos de obediência. Quando nós falamos de obediência, nós falamos de exaltar ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então é necessário estar selados por essa palavra. É necessário estarmos atentos, porque nesses últimos dias estão sendo dias muito difíceis, ao qual Satanás tem investido contra a igreja do Senhor, ao qual o inimigo tem usado muitas das vezes os de dentro para atingir, ao qual muitas das vezes, por um descuido, um simples descuido, nós vamos ver, já estamos ali na carne. E quanto mais nós alimentamos a carne, mais nós estamos dando vezes a carne. Quando nós estamos alimentando o Espírito, mais nós estamos dando vez para o Espírito. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? O nosso corpo. Aleluia. E quando foi instaurado aquele decreto ali, que quando ouvisse as buzinas, os holofotes, seja lá o que for, harpa, sambuca, o saltério, era para parar tudo e adorar aquela imagem. Aleluia. Mas existem aqueles que não se dobram. Existem ainda no meio da igreja aqueles que buscam em espírito e em verdade. Existe ainda na igreja aqueles que pagam preço, aqueles que dobram o joelho, aqueles que oram por vidas. Existe ainda na igreja aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, e aí podem até falar assim: olha só, isso aí que você está fazendo não está agradando a Deus desse jeito não, irmão. Pois aqui na palavra de Deus me ensina o princípio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou fazer o que a Bíblia manda eu fazer. E neste livro nós podemos entender que a sabedoria, o discernimento, o poder está nas mãos de Deus. E aqui nós vamos ver esses jovens que, quando foram desafiados, eu quero dizer isso aqui com muita autoridade do Espírito, quando o inferno te desafiar, se você colocar o teu Deus na frente, não há barreiras, não há fogo, não há mar, não há nenhum impedimento que o teu Deus não faça por você, para exaltar o teu nome. Mas não é o teu nome, presta bem atenção. A tua vida é um canal para que Deus alcance outras vidas, para que outras gerações sejam alcançadas. E aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram que não iam se prostrar perante aquela estátua de ouro feita por mãos humanas. E ali eles ainda, além de não se prostrarem, eles desafiaram o rei. Mas não foi o rei. Eles desafiaram naquele momento o inferno. Aqui nós lemos: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E ali o rei falou assim: olha só, aqueça essa fornalha 7 vezes mais. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles servos ali, do rei, foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não resistiram ao fogo e eles morreram queimados. Oh, aleluia! E aí entra Sadraque, Mesaque e Abednego.
E daqui a pouco tá todo mundo olhando e tá vendo uma movimentação ali dentro daquele fogo. E o Senhor tá agindo ali dentro, aleluia. Só que aí de repente o rei começa a olhar e fala assim: tem algo diferente. Nós lançamos 3 homens na fornalha, mas eu vejo o 4º homem, aleluia. E ali fala, eu vejo um 4º homem. E quando ele vai se aproximando, ele vê ali que é a glória de Deus. Deus, ele não somente livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, como ele também se fez presente, aleluia. Você tem noção disso? Deus, ele não quer apenas nos livrar da mão do inimigo, quando ele vem nos afrontar, mas Deus também se faz presente. Ele faz questão de se apresentar e de falar assim, ó, sou eu que estou cuidando, sou eu que estou zelando. Tá vendo essas vidas aí, Sadraque, Mesaque e Abednego? São meus servos, pagaram preço, são meus servos, eles oram, buscam a minha face, me adoram em espírito e em verdade. E o Senhor se fez presente ali na fornalha. E não é diferente nos dias de hoje. Porque além do Senhor, ele garantir a nossa vitória, ele também se faz presente no nosso meio. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Será que se fosse hoje, que colocasse algum decreto, você poderia dizer, eu não me rendo, eu não me prostro? Será que se fosse hoje esse dia, se você fosse lançado numa fornalha, se você fosse desafiado por Satanás, você poderia fazer como esses 3 jovens? Aleluia! Porque Jesus está voltando. Ah, mas eu escuto sempre essa palavra, mas é isso mesmo. Enquanto você viver, você vai escutar, Jesus está voltando. E vai ter uma hora que ele vai voltar, porque a palavra dele vai se cumprir, é promessa. Amém? E quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado no fogo ardente, o 4º homem se apresenta. E aí o rei começa a olhar de longe, ele fala assim, ué, mas não foram lançados 3? E começa todo mundo a olhar um pro outro e falar assim, como assim? O que está acontecendo? Ué, o que aconteceu ali? Tem 4 homens, olha lá, eles estão se alegrando lá dentro. E aí o rei olha e fala assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, podem sair da fornalha. E vai saindo um por um. E a palavra é bem clara em dizer que nenhum fio dos seus cabelos foram queimados. Eles ali com seus chapéus saíram, nenhum fio dos seus cabelos foram queimados. E ali naquele momento, aquele rei que outrora mandava adorar deuses, mandava adorar aquela estátua de ouro, aquele monumento, aquele rei fez um novo decreto. Ele pegou e ele disse que ele tinha visto as mãos de Deus. E aí um novo decreto é feito, aleluia! Quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu acho lindo isso. Que quando Deus manda, o diabo tem que bater de retirada. Pode até existir um decreto feito, mas aí vai ter que fazer outro. Por que vai ter que fazer outro, Cassiane? Porque Deus quis assim. Porque Deus, ele manda mesmo. Ele faz, ele desfaz. Ele fere, ele cura. Ele faz viver. Aleluia. E aí vai ser dito aqui, no versículo 29. Bíblia, vamos para a palavra. Pois, por mim, é feito um decreto pelo qual todo povo, aleluia, toda nação, aleluia, e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor está falando assim, ó, toda nação, toda língua que fizer blasfêmia contra o nome da minha filha Cassiane,
contra o seu nome, contra todos da sua casa, contra todos da tua família, todos aqueles que blasfemarem contra o Deus, o seu Deus. Deus, o rei aqui fez questão de dizer o nome deles, amém? O Senhor vai fazer questão que quem está te afrontando ainda fale o teu nome, ainda ore pela tua vida, aleluia. E aí, fala aqui, que se fizer alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas seja feito um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Além de tudo isso, eles ainda foram prósperos naquela terra. O nome de Deus foi exaltado. E, mamá, porque... Fala não. É crente. Mas... Cuidado. Aleluia. Mas porque ele... É filho do Deus vivo. E eu ouvi na palavra lá que se alguém falar, vai ser despedaçado, se blasfemar, se falar desse Deus. Mas não estou falando do Deus, estou falando da pessoa. Mas é filho do Deus vivo. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, quietinho. Aleluia. Quem pode entender da glória? Quem pode entender da aleluia? Irmão, Deus tem cuidado com a nossa vida. E Ele não só se faz presente, como também nos livra. Esse é o Deus tremendo ao qual nós servimos. Amém? E quando alguém olhar para a tua vida, tá indo para a igreja, mas aqui fora tá assim, assado. É servo do Deus vivo. Tá indo para a igreja, mas não sei não, esse crente... É servo do Deus vivo. Mas aqui, vamos lá. Quem se enquadra aqui dentro? Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aqueles que pagam preço. Aqueles que oram, que buscam a santidade. Eu posso até não ser perfeita, mas eu busco a perfeição no Deus que me capacita e que me aperfeiçoa a cada dia. Eu posso ter 1 milhão de falhas, de erros. Lá atrás, no passado, eu posso ter errado muito. Deus pode ter me provado e talvez eu não me sair como eu gostaria nessa provação de Deus. Mas continuo sendo serva de Deus vivo. Continuo sendo serva dele. Continuo dobrando os meus joelhos. Continuo exaltando o nome dele. Continuo pedindo misericórdia, pedindo perdão a Ele pelos meus erros, pelas minhas falhas, e continuo dizendo: Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo tem um louvor o meu coração. Eu vivo só para Ti e não abro mão dos céus. Mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Aleluia. Senhor, eu estou declarando. Mesmo, Senhor, diante dessa luta, o Senhor é o meu Deus, é o único Deus. Senhor, mesmo diante da calúnia, diante da perseguição, o Senhor é o meu Deus. Senhor, mesmo diante da enfermidade, o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Paizinho, eu gostaria tanto que o Senhor descesse com a cura sobre a minha vida, mas ainda não chegou a minha vez. Aleluia. O Senhor é o meu Deus vivo. O Senhor continua sendo o meu Deus. Diante de toda aflição, eu tenho dito, tenho falado com a minha família, que a gente hoje tem um livre acesso a ler a palavra do Senhor. Em muitos lugares não tem esse acesso, mas tem uma coisa:
Quando você utiliza essa palavra com sabedoria, quando você busca dentro dela, se tem um lugar que não pode ser tirado, é do seu coração. Aleluia! Assim também como as provações que você já viveu, ninguém pode tirar de você isso. Ninguém sabe o nível de profundidade que Deus te levou. Será que outra pessoa suportaria o nível de profundidade onde Deus te colocou, aonde Deus te levou? Ei, querido, querida, da onde estiver, glorifique e exalta o nome do Senhor. Porque lá dentro da fornalha, o quarto homem é com você. Esse quarto homem é Jesus, é aquele mesmo que estava no barco, enquanto estava ali, se levantou a tempestade e os discípulos falaram: cadê o mestre? O mestre está dormindo. Mas o mestre, quando se levantou, o mestre falou: mar, aquieta-te. E o mar teve que obedecer. É o mesmo Deus que Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não pôde fazer nada com ele. Aleluia! E nós hoje em dia, por muito pouco, estamos deixando de levar a palavra. Por muito pouco estamos sendo enganados. O inimigo tem agido, gente, atacando mesmo a nossa mente, ferindo mesmo, nos colocando dúvida, às vezes nos levando lá no nosso passado para nos acusar, ou até mesmo para nos desvirtuar do que Deus tem para nossas vidas. Deus tem grandes coisas, grande é a obra do Senhor na minha e na tua vida. E nessa palavra eu quero deixar que quando o inferno te desafiar, quando Satanás te desafiar, você venha dizer assim, com autoridade: eis que o meu Deus, a quem eu sirvo, é que pode me livrar. E Ele me livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Ele me livrará, Satanás, daquilo que você tem feito, tem armado. Aquilo que eu não sei que está acontecendo no mundo espiritual. Porque, gente, quer ver batalha espiritual, guerra, é quando você não consegue orar, quando você começa a viver uma vida de mesmice, que você não consegue buscar, que você não consegue adorar, você não consegue ir para a igreja. Isso é batalha, gente. Isso é batalha espiritual para te parar. É batalha espiritual que o inferno está se levantando contra a tua vida e você não está conseguindo ver. Ah, Cassiana, por que você está falando isso? Porque eu vivi isso. O inimigo, ele me colocou uma enfermidade ao qual é muito difícil eu me levantar da cama. Mas eu louvo e glorifico o nome do Senhor porque eu estou aprendendo no meio dessa provação. Ontem mesmo foi um dia que eu mal conseguia levantar. O dia todo, minha filha sabe, convive comigo, meu marido, né, os meus da minha casa sabem. E quando chegou a noite, meu marido chegou cansado do trabalho, passando mal, com dor de cabeça. Falei: filho, vamos para a igreja. Ele em prontidão falou: amor, não tô bem, mas vou tomar um banho, nós vamos. E fomos e rompemos aquela batalha espiritual. Eu falei: não aceito não, Senhor, eu vou te buscar. Claro que vai ter dias que não vai ser como foi ontem, mas enquanto o Senhor me der força, eu estarei ali buscando a esse Deus vivo. E como nós aprendemos naquela noite, como Deus falou, como Deus desceu de uma forma singela, sabe? E falou nossos corações. E aqui eu quero deixar essa palavra para minha e para a tua vida. Que o nosso Deus nos livrará de qualquer armação do inimigo. Que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós venhamos ter essa certeza que o nosso Deus, além de nos livrar, Ele se faz
presente. De novo, repete comigo onde você estiver. O meu Deus, além de me livrar, Ele irá se fazer presente. Agora repete comigo mais uma vez. O meu Deus, além de me livrar, Ele se fará presente. Aleluia. Deus é contigo, Deus é comigo. Eu peço, ore pela minha vida, orem pelo meu ministério. Estaremos clamando aqui também, que nós temos orado muito. Deus tem nos colocado no nosso coração, né, da gente buscar, clamar mesmo ao Senhor pelos nossos amigos, familiares, os ministérios, né, pastores, homens e mulheres de Deus que estão aí, né, guerreando. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. E que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês venham ter essa certeza que esse Deus é tremendo. Ele é aquele que abre o mar. Ele é aquele que entra na fornalha para te fazer um vencedor. Amém? E não escute as vozes de Satanás, que são vozes de engano. Saiba discernir quando é o Espírito Santo e quando não é o Espírito Santo. Ah, Cassiane, meu Deus, forte isso. Como que eu vou fazer isso? Gente, palavra. O meu povo erra por falta de conhecimento. Vai para o joelho. Vai para a palavra. Busca. Que Deus vai responder. Porque não há oração de um verdadeiro adorador que não chegue até o céu. O céu se apresenta para você quando você começa a buscar, quando você começa a orar, quando você começa a se apresentar diante de Deus. O céu se apresenta para você. O Senhor libera anjos ao seu favor. Basta você clamar, basta você dizer. Amém? E o projeto do Senhor não é só para a sua vida, é para você e para a sua família. Que a sua família também seja alcançada em nome de Jesus. Assim eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui falando do nome do Senhor. Um dia eu virei aqui para contar o meu testemunho. Ainda não é chegado o tempo, mas no tempo certo eu vou vir aqui, vou contar o testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Ele está fazendo, porque eu ainda estou no processo, né? Mas eu estou nas mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluia.